Oi, pessoal, tudo bem? Esperamos que sim. Nós estamos dando início ao 8º episódio do Fala aí, Gurias, um podcast que, como vocês já sabem, tem o objetivo de falar sobre diversos assuntos relacionados ao universo feminino, mas a gente não quer a companhia só das gurias, a gente também quer a companhia dos guris, porque ter o apoio deles é muito importante para a gente conseguir avançar em muitos aspectos. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante também sobre as mulheres, mas não sou eu que vou apresentar ele não. Daqui a pouquinho mais a gente vai ouvir um pouquinho sobre isso. E eu quero agradecer de novo as minhas colegas da bancada aqui do Fala aí Gurias, a Luana Schweiker, que está aparecendo aqui no vídeo já comigo, e a Marina Maier, que estão comigo desde o início desse podcast. A gente também tem que agradecer ao nosso patrocínio, que é do Estúdio Vitória Altíssimo, a Vitória Altíssimo e a Viviane Linden, que são as meninas responsáveis por cuidar de você da cabeça aos pés. O Estúdio Vitória Altíssimo, ele é especialista em tratamentos capilares, unha, spa das sobrancelhas e lash lifting. Elas têm como propósito, além do embelezamento das unhas, cuidar da saúde dos seus fios, sejam os cabelos, as sobrancelhas ou os cílios. E elas são especialistas na área há mais de 10 anos. Então, fica o nosso muito obrigada a esse patrocínio que também acreditou nesse podcast e está com a gente nessa jornada. E não posso esquecer de agradecer aos nossos apoiadores, a Lumière Produtos Artesanais, o SS Orquídea e a Buenas Mate, outros parceiraços nossos nesse podcast e que a gente só tem a agradecer. Agora eu queria estar com o chimarrão aqui para dizer que eu ia passar o chimarrão, mas já que eu não estou com ele, eu vou passar a palavra para a Luana, que vai falar um pouquinho pra gente sobre qual é o tema do nosso episódio de hoje, né, Lu? Isso aí. Já dando um oi para todo mundo aí desde já. E o tema de hoje é um tema sensível e que mexe com todo mundo. E eu queria saber das meninas meninas e meninos, né, que estão nos escutando, nos assistindo, se vocês gostam do corpo de vocês do jeito que é, ou se vocês vivem colocando defeitos e almejando um corpo de outra pessoa, ou corpos que vocês vejam por aí. Meninas, como é que é com vocês? Eu hoje até gosto do meu corpo, mas nem sempre foi assim. Eu acho que é um processo que a gente vai desenvolvendo desde a infância. Eu acho, inclusive, Lu, que a palavra processo vai aparecer muito por aqui hoje. Processo e evolução, né? Exatamente. Bom, então, já trazendo o tema de hoje, é sobre isso que a gente vai falar. Será que o corpo perfeito, ele existe mesmo? E o que seria esse corpo perfeito? Aquele corpo cheio de curvas, com uma cintura fina, definição? Ou é o corpo que tu se sente bem, né? Independente das medidas que ele tenha. E por vezes é difícil a gente equilibrar tudo isso, né? Vendo as redes sociais, as pessoas que nos cercam, os padrões da sociedade, então tudo é um pouco complicado e mexe com a nossa rotina. Então, nosso objetivo hoje é trazer a saúde mental e física, né? As duas coisas como duas aliadas. E para entender um pouco sobre tudo isso, a gente trouxe uma convidada muito especial e quem vai apresentar ela para nós é a Marina. A nossa convidada, então, é formada em psicologia pela Unisc em 2001. Ela é especialista em gestão de pessoas pela Univates e é mestre em educação pela Universidade Tecnológica Nacional. Ela atende como psicóloga no Espaço Novo e também é gerente de qualidade no Hospital São Sebastião Mártir, que é o hospital aqui de Venâncio Aires. Ela é inspiração quando o assunto é motivação e mudança de vida em prol da saúde. A nossa convidada é a psicóloga Susan Artus Dettenborn. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Obrigada, meninas. Eu fiquei imensamente feliz com esse convite. Hoje eu ainda fiz uma publicação, né, avisando que eu ia fazer uma coisa pela primeira vez de novo, assim. E eu acho que é bem interessante que vocês tenham aberto essas possibilidades de vir falar sobre questões que as mulheres se questionam, né, diariamente. Vocês já falaram de temas muito legais, né, as redes sociais, a questão do poder da mulher como liderança, né, e eu acho que é muito bacana vocês poderem oportunizar isso. E eu estou imensamente feliz de estar aqui hoje. Susan, há alguns meses tu começou uma mudança na tua rotina, né? Com o objetivo de melhorar a tua saúde. Como que foi essa decisão para ti? E a partir dessa decisão, tu tem motivação todos os dias? Como é que funciona a tua rotina? Bom, a partir de uns meses para cá eu resolvi mostrar o que eu faço, né? Eu costumo dizer para as pessoas, e às vezes eu faço algumas falas, algumas palestras em alguns lugares, que eu costumo explicar que a minha vida, ela nunca foi uma vida de pessoa magra, eu nunca fui um padrão,
né? E eu já tive pesando mais ou menos 47 quilos a mais do que eu tenho hoje. Que isso foi há uns 20 anos atrás, mais ou menos. E durante muito tempo da minha vida, os processos que eu vivia, eles não eram processos para mim, eles eram processos para atender a necessidade dos outros de me ver diferente. E nos últimos tempos eu comecei a ter um entendimento um pouco diferente, porque eu não fiz uma relação de peso com estética, eu fiz uma relação de peso com saúde. E um marco muito grande para mim foi o nascimento do meu sobrinho. Eu pensei, gente, eu preciso estar bem, né? Porque eu já tenho uma certa idadezinha, eu já não sou mais uma menininha. E esse meu sobrinho nasce quando eu tenho 44 anos, então eu preciso ter muito tempo para estar com ele. E aí foi quando eu estabeleci um propósito para mim, que na verdade não era eu emagrecer, era estar saudável. E estar saudável é o que fez com que eu começasse a ter novamente uma perda significativa de peso, né? E o fato de pensar nessas questões todas como ter motivação todos os dias, gente, não tem como ter motivação todos os dias. Porque a gente tem dias bons, a gente tem dias ruins, a gente tem dias que a gente acha que serão intermináveis, né? E que quando você vai acordar no outro dia, você não vai ver uma evolução que você imaginava, você não vai se sentir confortável como você imaginava que você poderia se sentir. E aí existem sempre dois caminhos que eu entendo, né? Ou você para, observa tudo o que você já conquistou e se reorganiza para no dia seguinte ter uma retomada, ou você simplesmente vai desacreditar de você, né? E eu acho que esse é o grande ponto. A gente, às vezes, desacredita da gente e aí é o risco da gente começar a ouvir muito mais o que os outros falam do que o nosso interior, assim, né? E ouvir essas nossas necessidades de estar bem, de evoluir para estar bem, eu acho que faz uma diferença muito grande, assim, para manter um estilo de vida, né? Porque a gente tem que começar a ter um estilo de vida, que é o que eu estou tentando mudar nesses últimos meses. Esse meu último processo, ele começou em setembro do ano passado, então não faz um ano ainda. E de setembro até agora, eu já consegui ter mais uma evolução, já tive um processo bem positivo, já foi menos 15 quilos de setembro até agora. Mas eu tenho uma meta, junto com quem me acompanha, de pelo menos mais 12 quilos. Então, tem um período bem longo pela frente para começar a pensar e olhar para o meu corpo de uma forma diferente. Porque, nesse momento, ele é um corpo em transformação, né? Ele é um corpo em mudança. E esse corpo em transformação, como que tá o teu sentimento em relação a ele? É estranho, sabia? Porque faz mais ou menos um ano e pouco, talvez um pouco mais, eu não preciso muito isso em datas, assim, que eu comecei a fazer fotos de corpo inteiro, porque eu não fazia foto de corpo inteiro, era foto de identidade, né? Você pega só o rosto Só e 3x4 e olhe lá, né? E olhe lá. Mas aí eu precisava olhar o que estava acontecendo, eu precisava entender esse corpo e, ao mesmo tempo, pensava que se eu não conseguisse defender o que eu estava vendo, as outras pessoas não iam conseguir ver os meus processos, a minha evolução, às vezes até o meu retrocesso, porque isso também acontece. Há uns meses atrás eu passei por isso e tive que, peraí, não desacredita, né? Já foi tanto, e aí reorganizei, porque isso é necessário. Às vezes o nosso corpo, ele acostuma com alguns comportamentos nossos, né? Hábitos nossos, então é bem importante a gente poder também refocar ele em alguma coisa que a gente precise, né? Então, hoje, quando eu olho, eu penso, meu Deus do céu, tem muita coisa para mudar, tem muita coisa ainda para acontecer, né? Se eu olho para mim hoje, eu penso que eu ainda preciso diminuir mais 12 minimamente. Depois de diminuir 12, eu tenho que manter 2 anos minimamente. E aí eu começo a ter um funcionamento mais saudável, que é o meu maior objetivo. Eu tenho mais 3 anos pela frente, então são mais 3 anos que todos os dias eu tenho que recomeçar. Que todos os dias eu tenho que entender que se eu fizer alguma coisa errada, não errei um processo inteiro. Eu errei uma coisinha. E que essa uma coisinha, ela não é o todo. Ela é uma coisinha, né? E aí tu começa a ter um pouco mais de liberdade também. Porque uma das coisas que mais acontece com a gente é restrição, né? A gente fica restrito a muitas coisas. E isso, às vezes, restringe os espaços em que a gente vai ir. Porque até a gente ter uma maturidade de estar adequadamente, de conseguir dizer não sem ofender. Um autocontrole também, muito. Né? Porque, assim, se a gente for ver, o costume da nossa educação social é que toda vez que as pessoas se encontram, elas têm comida e bebida. Exato. Né? Em abundância. Em né? abundância. Não é pouquinho. Deus o livre não tem um monte. Nossa, é muito bolo, é biscoitinho, é pipoca, é docinho. As pessoas não sabem se encontrar para se encontrar, elas se encontram para comer. É cultural isso.
Então, chega num ponto em que você chega na casa dos seus amigos, da sua família, e tem uma mesa posta imensa, e você tem que dizer, não, obrigada, eu vou ficar só com o chimarrão, né? Não, pode ser só uma aguinha. E as pessoas te olham como se tu estivesse fazendo uma desfeita. Então, tu também tem que trabalhar essa tua maturidade de dizer não para as pessoas e não se sentir culpada porque tu tá fazendo em teu benefício naquele momento, né? São muitas situações que a gente vai vivenciando e que vai dando um crescimento. Mas é importante salientar que desde o início desse processo tu não tá sozinha, né? Tu Não. também faz acompanhamento com profissionais especializados na área. Acho que seria interessante a Sim. gente abordar um pouquinho sobre isso também, né? Com certeza. Desde setembro eu faço acompanhamento com um nutrólogo, um profissional de Santa Cruz. Ele é médico nutrólogo. E a gente fez todo um entendimento de como o meu corpo funcionava. Uma das coisas que eu acho mais interessante desse processo com ele, que foi uma das primeiras vezes que um profissional realmente disse para mim, ó, você não é preguiçosa, é seu corpo que não trabalha. Porque quando eu comecei a falar para ele toda a minha rotina, de como que é o meu dia, da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, que eu tenho uma vida extremamente ativa, né? E o ser ativo não é só a questão de fazer exercício, é de eu não sou uma pessoa parada, eu sou uma pessoa que eu acordo sempre muito cedo, eu tô sempre na correria e eu posso ficar sem podia ficar sem comer, que o meu corpo ele não entendia que ele podia se trabalhar, né? E quando a gente fez muitos exames, eu lembro que quando ele me deu as solicitações de exame, eu falei, gente, não vou fazer um exame de sangue, é doação, porque é tubos e tubos de sangue para fazer. Não é possível. Eram mais ou menos 40 e poucas coisas para serem avaliadas. Nossa. Então, assim, não foi aquele exame tradicional que você faz para ver sua glicose, seu colesterol, e tá bom, segue a vida. Não, era uma investigação bem profunda mesmo para entender o funcionamento. E a partir dali, com aquele olhar dele sobre mim, de que eu não estava com preguiça de perder peso, eu não conseguia porque o meu corpo não entendia, a gente criou toda uma estratégia, né? No meio disso, eu também já tive para ajustar a minha dieta, como que eu poderia comer as coisas que eram recomendadas para eu comer. Eu também tive uma nutri que me ajudou, ela fez um plano básico, então de tanto em tanto tempo ela troca esse plano para mim, para eu ir me mantendo. Então, ó, já enjoei disso que a gente está fazendo, preciso de ideias novas. Ela vai, ela ajusta para mim e a gente vai construindo isso para o meu dia a dia, né? E eu acho que esse contato com os profissionais é legal de ter, porque muitas vezes as pessoas se comparam com a dieta que os outros fazem Isso. ou com os exercícios que os outros fazem Isso. e super funciona para eles. Mas aí tu vai fazer e nada disso funciona para ti, porque são corpos totalmente diferentes. Né? Eu acho que esse é o maior alerta que a gente tem que fazer. Porque, assim, eu me lembro de quando eu era adolescente que a minha avó eu fazia a dieta da lua. Vocês ouviram falar nisso alguma vez na vida de Eu vocês? nunca ouvi falar. Gente, sério, minha avó eu tinha 2 dietas que a minha avó fazia comigo. Era a dieta da lua, que chegava uma determinada lua do mês lá, eu só podia líquidos. Nossa. Eu ficava Só com líquidos. Tu 24 sobrevivia a horas a líquido. Meu Deus. Aí, lógico, né? Eu não via a hora daquele dia terminar, porque no outro dia eu ia comer pão, bolacha, Aí come biscoito, tudo Ia bom. comer Não, tudo comer de no uma dia vez só. É, exatamente. Então, a dieta era só daquela lua, né? Só daquela Acabou a virada lua, da lua. vamos. Acabou a lua, vamos voltar ao normal. E assim foi uma vida inteira. Gente, assim, ó, tudo que vocês puderem imaginar que fosse lido em revistinha, assim, minha mãe fazia, minha avó fazia, todo mundo fazia. Hoje eu tenho muita clareza de que era muito pro meu bem, né? Vamos fazer, Vamos tentar. vamos levar, tudo pode acontecer, de dar certo, dela ter resultado, enfim. Mas sempre eram os outros fazendo isso. Chegou uma época, quando eu era mais adolescente, uma vez eu lembro que minha mãe chegou para conversar comigo e ela disse, eu preciso que tu aceite alguma coisa porque eu não quero ser culpada pelas pessoas. Meu Deus. Porque a gente não imagina como que é tudo, né? É Hoje, que eu claro, acho que os né? pais são apontados, né? Lógico. Porque ela é assim. Porque os pais dão comida, porque os pais deixam comer, por que os pais não Deixa comer de tiram tudo. isso? E meus avós, eles eram donos de supermercado, eu tinha livre acesso a tudo que eu queria, né? Então, assim, por que eles deixam? Então, hoje, e é por isso que eu também falo assim, os processos também trazem maturidade, né? Hoje, quando eu olho para trás e eu vejo tudo isso, talvez se alguém em algum momento tivesse dito pra gente algo diferente do que tanto falavam, talvez a gente tivesse buscado outros tipos de recursos e não recursos paliativos, né? Porque os paliativos você vai lá, faz por um tempo, ele não tem mais exatamente, e as coisas voltam. Então eu passei uma vida inteira numa sanfona de vai e volta, até que chegou uma hora que eu cansei. E quando foi essa hora, Susan? Quando foi A que eu cansei ou a que eu estalei? Não, a que tu instalou. Porque assim, tu vem falando que desde pequena, tua família, né, teus avós, teus pais, eles vinham nessa busca para tentar achar alguma alternativa para te ajudar nisso. Mas quando foi que a Susan se incomodou com o peso e pensou, eu quero mudar, eu preciso mudar isso? Eu preciso mudar por mim. É. Quando que parou de ser uma luta
todo mundo passou a ser minha. Só tua, talvez. São 2 momentos. Eu tive um momento que foi mais ou menos pelo ano de 2013, eu acho, que foi quando a minha irmã foi formar na faculdade. E a minha irmã sempre teve uma vontade de que eu usasse vestido. Gente, eu não usava vestido. Eu usei vestido quando eu era pequena, que a minha mãe me botava de vestidinho. Quando eu pude começar a escolher, eu nunca mais usei um vestido na minha vida. Porque tu não te sentia bem. Não, gente, uma pessoa que não se reconhece, né, naquele corpo e se olha num vestido, se tem uma coisa que ela não vê, é uma pessoa de vestido. Ela vê qualquer coisa menos isso. E a minha irmã tinha muito essa vontade, muito essa vontade. E eu pensei, cara, eu não vou conseguir atingir algo porque eu ainda não consegui mexer comigo, né? E aí eu conversei com ela, na época eu conversei com ela e disse, olha, eu não vou conseguir usar o que você quer porque eu não me sinto bem ainda, mas eu vou começar a repensar. E aí foi um período em que eu tinha ficado mais ou menos uns 2 anos sem fazer terapia, porque eu fazia desde a época da faculdade, enfim, mas ali era um período que eu estava sem fazer terapia, eu voltei para terapia. E aí a gente começou a trabalhar isso, né? E foi quando eu procurei de novo uma ajuda médica, procurei um endócrino. E eu cheguei na endócrino dizendo, eu quero fazer cirurgia bariátrica porque eu sou gorda a vida inteira e eu não aguento mais isso. E as pessoas me apontam, as pessoas me olham e eu preciso mudar. Já via a intervenção cirúrgica como única saída. A única. E aí ela me disse, mas eu nem te conheço direito para saber se é isso que a gente precisa. Eu falei, mas por que ela quer me conhecer, né? Se eu já me conheço. Se eu já sei que o negócio não dá cheguei certo. com a solução aqui. Exatamente, é só dizer com quem eu tenho que Só assina o consultar. papel. Só manda eu fazer que eu já sei. E aí não, daí a gente fez todo um histórico da minha alimentação. E aí foi, né, quando eu me dei conta de, peraí, eu consigo. Só que naquela época, a gente também fez uns exames um pouquinho a mais e eu fui diagnosticada com... Pré-diabetes não existe, né? Ou tu é diabético ou tu não é diabético. Mas eu tava naquele limítrofe, assim. Que se eu continuasse do jeito que eu tava, eu ia realmente afirmar que eu tinha diabetes, né? E aí a gente começou um tratamento para mim conseguir fazer uma redução disso. Então ali foi a primeira vez que eu me deparei com medo de morrer. Porque eu pensei, opa, alguém está me dizendo que eu sou doente? Porque quando eu fazia os exames simples, o meu colesterol era melhor do que o colesterol da família inteira. A glicemia, nossa, não parecia que eu era uma pessoa obesa, porque os meus resultados não eram resultados de pessoa obesa. Só que quando ela foi a fundo e começou a ter esse outro olhar, minha primeira coisa... Eu tenho 2 grandes medos na vida, que é não conseguir caminhar e ficar cega. Porque eu sou muito independente e eu tenho muito receio de ter que depender das pessoas. E a primeira coisa que o diabetes me traz na memória é a cegueira. Exatamente. E eu pensei, gente, eu não posso ficar cega, porque eu tenho muita coisa para fazer na minha vida, né? E ali foi o primeiro start que eu tive. E aí esse processo foi um processo que me fez perder 15 quilos. E aí durou mais ou menos, eu consegui manter essa perda dos 15 quilos até 2018, 2019, porque no casamento da minha irmã eu usei vestido. Olha, Que tu quis usar. Porque daí eu já estava me vendo diferente, Legal. eu já estava achando que valia a pena eu começar esse processo de me ver de outra forma. Então, no casamento da minha irmã, eu usei vestido. E aí, ali foi mais um segundo marco, porque quando eu avisei ela que eu ia usar vestido, ela disse, meu Deus do céu, eu tenho uma outra irmã. Não é mais a mesma pessoa, porque o meu processo de consciência já era outro. E ali, depois do casamento dela, eu tive um período em que eu mantive, eu nunca engordei, mas eu não conseguia mais perder, não interessava mais o que eu fizesse. Então, eu fiquei nesse limbo ali durante a pandemia e tudo mais. Até que no ano passado, assistindo algumas falas daquele profissional, eu pensei, é mais uma oportunidade. Ele está me vendendo uma ideia, que é uma ideia que eu acho que eu consigo sustentar, porque ela não é uma ideia absurda, então eu vou tentar. E aí, um dia eu fiz uma postagem do alimento, da comida que eu ia fazer, e ele me mandou uma mensagem, o profissional. Sinais. Ele me mandou uma mensagem, ele disse assim, eu tô achando muito legal a tua busca por melhorar, né, a tua saúde. Eu queria te oferecer uma primeira consulta pra gente conversar. Meu, nem titubeei, né? Ele disse, pega esse telefone e chama a minha secretária. Eu não tinha nem terminado de ler a mensagem, eu já tava aqui, ó. Vamos lá, que eu preciso agendar, porque assim, é um start, é um sinal. E aí fui, e aí comecei o acompanhamento com ele, e aí comecei em setembro, que daí eu digo que esse foi o meu segundo start,
que foi quando eu comecei a também me olhar diferente, porque uma coisa é tu saber que tu tem alguma doença, outra coisa é tu aceitar a tua doença e tu trabalhar ela, né? Então, até um tempo antes, eu era uma pessoa gorda, mas eu não me olhava como uma pessoa obesa, né? E a gente também, é importante a gente pensar nisso, porque às vezes a gente fica meio que romantizando algumas coisas, né? A gente tem todo esse movimento contra a questão da gordofobia, que eu super defendo, porque eu acho que a gente tem que ter respeito pelas pessoas, respeito pelos corpos, assim como a gente tem respeito por tantas outras coisas, mas a gente não pode romantizar a gordura, porque a gordura, ela é doença, né? Você pode estar, aparentemente, com os seus resultados de exames saudáveis, mas a sua camada de gordura, ela é prejudicial e ela pode diminuir a sua potencialidade de vida. Então, isso a gente tem que realmente considerar. Quando eu falo isso para as pessoas, já me disseram, Susan, mas quando tu fala isso, parece que tu tá indo contra ou, né, meio agressivo para os gordos. Gente, eu sou gorda. Eu sei como é ser gorda. Eu sei como é tu ter um diagnóstico de grau 3 de obesidade. Eu sei como é tu lutar para que a tua saúde volte a ser uma saúde que te dê tranquilidade para te caminhar na rua e não chegar na esquina com uma dificuldade de respirar, que tu tem vontade de sentar porque tu acha que tu não vai atravessar a rua. Então, coisas que a gente vai vivendo, vai se dando conta e que o processo vai mudando, né? Então, hoje eu digo que eu tive esses 2 starts, que foi esse start perto da formatura da minha irmã e esse start no ano passado, que foi quando eu tive realmente uma mudança de olhar. E aí eu também falo para as pessoas que quando elas me dizem, tu pode tal coisa na tua dieta, a minha resposta é, no meu tratamento eu posso isso, isso, isso. Porque para mim eu não estou fazendo dieta, eu estou fazendo um tratamento em relação à obesidade e que uma das consequências desse tratamento é a perda de peso, porque é o que vai restituir a minha saúde. Mas não só, né? Não só. Não só. E agora, assim, como psicóloga e também como paciente, né, em todo esse processo de tratamento, como a gente pode trabalhar a mente para que ela seja uma aliada, né, nesse processo de emagrecimento? Se a gente entende qual é o propósito daquilo que a gente está fazendo, eu costumo dizer que é meio caminho andado, assim. E essa, para mim, é a grande diferença, assim. Se tu te propõe a fazer algo por ti, é um resultado. Se tu faz para responder para os outros, é quase um fracasso, porque tu não sustenta. Isso é qualquer coisa. Eu falo isso, inclusive, nas minhas sessões. Assim, quando os pacientes me procuram, uma das primeiras perguntas que eu faço para eles é por que tu está buscando terapia? Porque os meus pais acham que eu estou tendo um comportamento assim. Porque o meu esposo diz que eu sou muito agressiva. Se tu não reconhecer a tua dificuldade, tu tá meio fadado ao insucesso, porque tu tá sempre lutando contra algo que tu não acredita. Então, isso eu também digo para as pessoas, assim, hoje, se tu criar na tua cabeça o caminho que tu quer percorrer, é o propósito que tu tem. Isso a gente aplica para tudo, a gente aplica para o profissional, a gente aplica para o pessoal. Qual é o caminho que tu quer percorrer? Aonde que tu quer chegar? Né? E aí tu busca os teus incentivos, que são aquelas pessoas que te inspiram e que te apoiam, e tu busca aquilo que te motiva, que é o teu objetivo final, até onde eu vou conseguir ir, né? E aí eu consigo ter mais ou menos esse tipo de entendimento, assim. Então, quando eu vou usar a psicologia para entender o meu próprio comportamento, eu vejo que eu tenho algumas crenças que precisam ser quebradas, né? E a gente se cria muito no compensatório. Aconteceu alguma coisa ruim, eu mereço um chocolate porque o meu dia foi muito ruim. Quem aí nunca? Amanhã o dia foi maravilhoso. Vamos comer pizza? Vamos pra comemorar. a gente comemorar? Tudo termina em pizza, né? Como a gente sempre E eu mesmo brinco, às vezes, com as pessoas. Eu digo, eu fui lá pra consulta, deu certo, eu perdi 2 quilos, vamos comer o quê? E aí todo mundo começa a rir, né? Tem até Vídeo memes na sério. internet, no Instagram, Que fazem essas associações. Que fazem essas associações. Porque daí é quando a gente entra naquela necessidade psicológica, né? A gente quer estar se sentindo bem. E como culturalmente ficar bem é comer, é beber, é essa sensação de acolhida, a gente come. Até porque, tempos atrás, o saudável era tu estar gordinho, né? Bochechinha assim, vermelha. As nossas avós, não sei de vocês, gurias, mas assim, ela me olha, meu Deus, como tu tá magra, tu tem que Toma um comer mais. biotônico Fontoura, quem E nunca? sabe que assim. até quando criança, é muito comum a gente ver com criança, de dizer assim, como tá magrinho, né? Porque às vezes a criança, ela não Coitadinho. não é tão gordinha assim mesmo. É muito comum tu associar a criança saudável com uma criança que ela é mais gordinha. Isso.
E aí, à medida que ela cresce e vai ficando gordinha, ela passa a ser doente porque ela tá gordinha. Exato, aí todo mundo quer fazer com que a criança emagreça porque ela, né, tá acima do peso. E, Susan, tu veio falando sobre essa questão da mente. Tu acha que ser psicóloga te ajudou no teu processo? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes eu não queria ter o conhecimento. Aquela coisa, o ônus e o bônus da coisa. Exatamente. Às vezes eu não queria ter o conhecimento, porque eu entendo quando eu me boicoto. Eu tenho muita clareza, assim, muita clareza. Hoje foi um dia de boicote, por exemplo, porque eu faço academia 5 dias na semana, às 6:30 da manhã. E hoje o relógio despertou e eu pensei, ai, tá de brincadeira, né? Tá tão bom aqui. E eu literalmente virei pro lado e dormi. Aí o meu relógio despertou no horário tradicional que ele despertaria, e quando eu acordei muito brava. Porque eu pensei, garota, você não competiu com você mesma, entendeu? Você perdeu pra você Já mesma. começou o dia perdendo. É, exatamente. Já foi o primeiro boicote do dia foi esse. Então, o resto agora você se comporte, porque você não tem mais margem pra fazer isso, né? É que daí tu vira a tua própria psicóloga. Quase isso. Quase isso. Senta aqui na frente do espelho. É meio autorregulação, assim. Vem eu vou aqui, entendendo o que eu vou Tem que sentar na frente do fazendo. espelho e ter um tete-a-tete, né? É quase um tapinha na cara, entendeu? Acorda, Um garota. puxão de orelha. Então, tem isso, assim, eu consigo entender quando as coisas acontecem, mas, ao mesmo tempo, o fato de eu entender não necessariamente me traz aplicabilidade. Não significa que porque eu sei eu vou conseguir fazer, né? E quando eu discuto isso com as pessoas, assim, próximas de mim, eu digo, gente, eu tô vendo, eu sei, eu não tô conseguindo fazer sozinha, não tá dando certo, né? E aí, eu realmente, eu movimento a minha rede, assim. Né? As pessoas que entendem qual é a minha dificuldade, que sabem o que é a situação, eu literalmente digo, ó, não me chamem esse final de semana pra nada, porque eu não quero nem saber se vocês vão fazer alguma coisa, porque a semana já não foi boa, eu sei que eu não vou conseguir. Então, eu preciso, e não é punição, sabe? Não é punição. É entender que realmente eu não vou dar conta. E isso também é um facilitador para esse movimento, assim. Porque se a gente fica se confrontando, a gente chega num ponto em que são muito mais fracassos que desanima. Então, tu tem que ver qual é a estratégia que se aplica a ti e levar ela o tempo inteiro em consideração, levar ela o tempo inteiro a sério, porque é isso que vai conseguir te manter naquele caminho que tu tá fazendo, sabe? A gente falou de dieta e a gente às vezes pensa que o emagrecimento está muito relacionado só com a alimentação, mas aí tu comentou agora do teu de exercício físico. Também deve ser teu companheiro há muito tempo nesse processo. Eu fiz personal, eu fiz academia até 2019, eu parei depois em função da pandemia também. E aí retomei setembro do ano passado. Setembro do ano passado, foi assim, marcante. eu fiz aniversário, acordei para outras coisas na vida e tô seguindo, Vamos assim. lá, tô vamos seguindo. seguir. E sabe aquela coisa assim de, tipo, eu já paguei a academia o ano inteiro, entendeu? A gente conhece uma amiga que já Tá fez paga. Tá paga. Aí Tá a dor, paga. a dor é no bolso. Aí isso às vezes me deixa mais indignada ainda, porque eu acabei de gastar dinheiro porque eu não fui. Mas Não posso, não tô podendo gastar eu dinheiro. vou dizer Tenho que essa cumprir minha responsabilidade. é uma culpa que eu compartilho também. Inclusive, os meus amigos aqui, já tem duas me apontando o dedo, como vocês podem perceber. Mas os meus amigos que acompanham o podcast, eu também usei essa estratégia. Vou pagar o ano inteiro essa academia, porque aí eu vou ir, né? Vou ir. Mas isso que tu disse do boicote, eu faço muito isso comigo também. Não, eu tô tão cansada hoje, eu não vou na academia. Mas Mereço aí ficar em casa. eu mereço ficar em casa, eu mereço descansar. Mas daí se a gente for pensar isso, todo dia a gente merece, né? Todo dia a gente merece alguma coisa. Então, é o encontrar uma força mesmo pra ir fazer alguma coisa pela gente, né? Então, E, Susan, enquanto profissional, no teu consultório, tu também chegou a atender pessoas com essa mesma situação, assim, de querer emagrecer, ou até, como a gente vinha comentando, que a gente gostaria de trazer uma pessoa com dificuldade de engordar. Isso também tu encontra, assim, com teus pacientes? Sim, eu tenho algumas pessoas que já me procuraram e, atualmente, eu tenho 2 pacientes em acompanhamento que elas têm... não necessariamente uma dificuldade, mas uma é pós-bariátrica, então a gente faz o acompanhamento porque ela também, ela mesmo diz que em determinados momentos ela se vê um pouco diferente, assim. Tem 2 de pós-bariátrica, mas mais específico essa, a outra tá seguindo bem tranquilo, ela não tá tendo dificuldades quanto a isso, ela tem um reconhecimento tranquilo do corpo dela, porque a bariátrica também faz isso, né? A bariátrica é um processo super rápido.
né? A pessoa, em 3, 4 meses, ela tem uma perda muito considerável da sua imagem corpórea, não só questão de peso, né? Ela muda fisicamente muito brusco. E eu acho admirável, porque eu acho que tem que ter uma coragem muito grande, né? Quando eu pensei nisso, eu não estava pensando em como ia ser. E hoje também são situações que eu vejo que eu me percebo um pouco diferente. E tem uma outra menina que ela não tem uma magreza extrema, mas ela quer estar 3 quilos acima do peso que ela tá. Mas ela não consegue. Ela não consegue. Às vezes ela chega para consulta e diz: eu comi tudo que dava dentro de casa hoje. Até o reboco da parede. Quase isso. E ela disse: eu não consigo aumentar os 3 pesos, os 3 quilos. Então, com ela, o trabalho é aceita como que você tá. Porque, confesso para vocês, é aquela coisa visual. Se vocês virem ela e eu falar, essa é a menina que quer engordar 3 quilos, a pergunta de vocês vai ser, pra quê? Não tem necessidade. Ela não é extremamente magra, ela tem o famoso corpo padrão, que todo mundo descreve, que a grande maioria almeja, enfim, mas ela tem essa dificuldade, né? Porque para ela é uma necessidade. Ela acha que se ela tivesse com 3 quilos a mais, seria diferente. E aí, nesses processos terapêuticos, a gente vê muito essa construção, assim, que a gente tem toda uma construção relacionada à criação das pessoas, né, aos comparativos, porque hoje em dia o que adoece as pessoas é essa comparação. É tu olhar para o outro e pensar, eu queria ser assim. E a gente está tendo uma padronização de seres humanos, né? Tá uma coisa assim, as pessoas estão parecendo que elas estão sendo produzidas em série, assim. Porque é todo mundo com o mesmo estilo de corpo, é todo mundo com o mesmo estilo de rosto, é todo mundo com o mesmo formato de dente, é todo mundo fazendo cabelo igual. Então, assim, as pessoas estão despersonalizando. Essa é a sensação que eu tenho. Elas não são mais o que elas são. Elas estão saindo do espaço delas e estão assumindo outras personalidades, assim, né? E isso, para consultório, é muito complexo, porque é uma batalha de tu desfazer imagens que essas pessoas têm, né? E é tu construir novas crenças, porque elas acreditam que aquilo que elas estão almejando seja a única verdade possível para a vida delas. E isso vai fortalecendo o adoecimento e não o processo de melhora. Então, é interessantíssimo trabalhar isso em campo de consultório. E uma outra ressalva, já que antes a gente também estava falando da questão de acompanhamento dos profissionais, eu sempre digo que precisa ter um acompanhamento mínimo de um nutricionista. Minimamente de um nutricionista. Porque às vezes as pessoas têm um certo receio de buscar o médico, né? Porque vai ser medicamento, vai ser não sei o quê. Porque a grande maioria ainda faz o uso do medicamento para o tratamento, né? Outros deixam como estratégia depois de um tempo. Enfim, cada profissional vai ser a sua técnica. Mas o nutricionista, ele te dá o caminho da comida que vai ser necessária para te nutrir da forma adequada naquele momento, né? Então, eu gosto sempre de sugerir isso. Vamos casar isso que a gente está fazendo, porque eu vou trabalhar a tua cabeça para te entender que tu pode comer, que não vai ser ruim. E o nutricionista vai te dizer o que tu pode comer. Até porque isso é um cuidado que eu acho que, de uma forma geral, todo mundo tem que ter. Assim como o exercício para uma pessoa vai trazer um efeito e para outra vai trazer outro, porque requer a condição física, requer o tipo de carga, a quantidade que tu vai fazer de repetições, se tu vai fazer aeróbico, se tu vai fazer academia, musculação, ou se tu vai fazer... Esqueci o nome. Cross, enfim. CrossFit é uma coisa muito avançada pra mim. Só sei o nome. Eu não tenho nem joelho, nem cotovelo. Não tenho nada. Eu não tenho estrutura emocional, não tenho estrutura física, não tenho. Mas dá uma mudança também muito, muito bacana, né, para as pessoas que buscam isso. Mas, enfim, como a gente pensa nisso tudo como agregador e como movimento também, a gente também tem que pensar que a minha orientação de alimentação pode não se aplicar a nenhuma de vocês. Exato. Né? A minha alimentação tem que ser riquíssima em proteína, porque o meu corpo não absorve proteína. Agora, se o corpo de vocês absorve, talvez vocês possam comer os carboidratos que eu não possa. Então, assim, não adianta eu chegar aqui e dizer, olha, gurias, eu acho que vocês têm que cortar os carboidratos de vocês. Porque super funciona. Porque vai dar super certo. Aquela receita pronta da internet. Isso sou eu, paciente de um profissional que como o que ele me orienta a comer. E enquanto eu, psicóloga, estou afirmando, busca alguém que vai entender da tua necessidade do teu organismo, né? E aí a gente cai nessas roubadas de internet, né? Que são zilhões de receitas prontas, agora essa modernidade do chat
GPT, que as pessoas vão lá e elas recebem dietas prontas, treinos prontos. Gente, isso eu nem sabia. Isso é um É perigo. perigoso, é perigoso. Então, assim, é uma facilidade, beleza, mas que no meu ponto de vista ela não está sendo muito Tudo bem tem limites, né? aproveitada. Exatamente. Então, todas essas questões a gente tem que ir trabalhando. Então, em consultório aparece e é bem frequente. E todas essas questões circundam também a busca pelo corpo perfeito, né? E o que é pra ti teu corpo perfeito? Então, tu sabe que eu acho que essa é uma reflexão desde o convite. Que bom. Eu fiquei pensando. Sabe que quando a gente pensou no episódio, a ideia era justamente essa, refletir. É. A gente sabe que não tem uma resposta pronta pra isso tudo, né? Mas a reflexão leva a gente a algum lugar novo e a gente espera que seja um lugar melhor do que a gente porque tá. eu fiquei me questionando, nossa, tem tanta resposta que a gente pode dar pra essa pergunta, né? Tanta resposta. E pra ti pode ser uma, pra Marina outra, pra mim outra, Thaís Exatamente. E aí a gente também vai sempre se perguntar se o que a gente está querendo responder é a gente ou se a gente está querendo responder o social. Os outros. O Se que a gente bonito. se a nossa resposta é uma resposta para ser aceita e ser apoiada das pessoas ou se é uma resposta para ser chacota, né? Porque hoje, na condição que eu tô, o meu corpo está muito maravilhoso. Tem muito para mudar, mas ele está muito maravilhoso. Só que se eu for pensar no que as pessoas querem ver do meu corpo, ele está muito longe de ser o corpo esperado. Muito longe. E aí entram diversas outras questões que a gente precisa entender. Por mais que possa parecer piegas ou, sei lá, uma colocação extremamente usual, hoje eu realmente acredito que o corpo perfeito é aquele corpo que consegue carregar a pessoa que está nele e que carrega uma pessoa saudável. Se ela for magra ou se ela estiver acima do peso, eu preciso que essa pessoa seja saudável. E aí, por isso que eu deixo claro o acima do peso, tá, gente? Porque, assim, eu não sou acima do peso, eu sou doente, então o meu corpo não é um corpo saudável. E eu acho que esse é um dos entendimentos que a grande maioria das pessoas precisa ter. Se você está saudável em todos os aspectos, para você entender que esse seu corpo vai te levar e vai te levar para a vida inteira, enquanto tu tiver condição de estar aqui, né? Agora, quando a gente vai fazer o olhar social, né? Quando a gente vai fazer o olhar que a mídia pede, o olhar que os adolescentes estão buscando, o olhar que faz com que as mulheres de 40 e poucos anos como eu fiquem olhando e digam, nossa, eu nunca vou chegar nisso na minha vida. Esse é o corpo que, na verdade, ele traz o adoecimento para as pessoas, né? Esses dias eu também estava refletindo em relação a isso, porque, assim, existia uma revista que hoje ela não... Pelo menos eu nunca mais vi, que era a revista Capricho. Não sei se é da época de vocês. Sim, Graças a Deus, obrigada. Revista Capricho e Revista Atrevida. Eram duas revistas adolescentes, assim. É da nossa época. Mas eu acho que não tem mais, né? Acho que não, nunca mais vi também. Se a gente buscar na memória essas revistas, elas traziam imagens de adolescentes reais. Né? A gente tinha, hoje em dia, não me lembro agora exatamente, mas tinha... Ana Paula Arósio, Luana Piovani, essas meninas, elas tinham corpos reais, né? Era bumbum grande, coxa, peito pequeno, e elas eram o que as meninas queriam ser, né? Tu olhava, sentava, a barriga dobrava, não era essas barrigas LED, né? Então, assim, era diferente o olhar que se tinha, né, 20 e poucos anos atrás, sei lá, que fosse se ter. No meio disso tudo, a gente começou a ter corpos cabide, né? Que toda a roupa tinha que caber. E ela tinha que caber para mostrar a roupa. Não era para caber no corpo, era para mostrar a roupa. E aí a gente tem essa hegemonia das magrezas, né? Gisele Bündchen nunca precisou ser magra. Ela nasceu magra. Ela teve um corpo cabide. Isso é diferente. Só que ela se tornou a referência de todo mundo querer ter uma micro cinturinha. Se vocês olharem, ela não tem quase bunda, gente. Né? E é um corpo que as pessoas almejam, que foi idolatrada, que as mulheres sofrem para tentar ser ela. Nem a irmã gêmea é igual a ela. Exato. Né? Então, assim, por que a gente acredita tanto que isso vai ser o que vai te dar a felicidade? Porque a gente tem uma necessidade de agradar os outros. A gente está muito mais preocupado com o que os outros vão pensar da gente do que como a gente é e como a gente se aceita. E em terapia é isso que a gente trabalha. Olhe para si, se ressignifique, se entenda. Saiba até onde você consegue ir. Se você consegue ir para menos 12 ainda, vamos lá, a gente vai chegar no menos 12, leve o tempo que levar e aí depois a gente vê o que mais a gente pode fazer de diferente.
mas não almeje algo que vai lhe trazer muita frustração, porque daí é aquela velha história de você estar afadado ao fracasso daquele seu objetivo. E aí isso traz ansiedade, isso traz depressão, isso traz diversos outros transtornos, autoagressão, né? E aí a gente vai se diminuindo enquanto ser humano. E, Susan, como é que é teu processo de trabalhar a autoestima? Porque teu corpo mudando e tua mente mudando, como que mexe com tudo isso? Uma das coisas assim que mais eu percebi foi o fato de comprar roupa, né? Eu passei muitos anos da minha vida sem conseguir comprar roupa. Eu não interessava a loja que eu entrasse, eu não achava uma roupa que me coubesse. Então, às vezes, eu ia nos lojões, assim, e eu encontrava umas camisetas estilo Hering, porque não era marca Hering, era estilo Hering. E aí, eram umas que, nossa, cabiam a modo vácuo, né? Que, assim, entrava e ficava. Não, se eu sentasse, já ficava ruim o negócio. Tô aprendendo várias expressões. Ai, gente, eu já não sei se isso é moderno ou é muito retrô, entendeu? Mas tudo bem. Mas a gente vai usar. E eu deixo pra vocês avaliarem isso depois. Então, eu comprava isso e achava o máximo quando eu achava alguma dessas roupas assim, né? A modo vácuo. E aí, com o passar do tempo e nesse processo de agora, eu me lembro a primeira roupa que eu comprei nesses apps internacionais. E eu comprei o quê? Um vestido. Pra começar, nem eu acreditei que eu tinha comprado um vestido, mas eu comprei um vestido. Imagina a tua irmã, né? Pensa. Minha irmã deve ter ficado assim, gente, como roubaram assim? a minha irmã e botaram outra aqui Exatamente. Comprei um vestido. O bendito do vestido chegou, vesti o vestido, me olhei e pensei, cara, não é tão ruim assim, né? Fui lá e comprei mais 2 de cor diferente. Do tipo, já que eu gostei, Igual vamos mesmo abusar. Modelo. Mesmo modelo. Mesmíssimo modelo. E aí foi uma das coisas que me fez ter um olhar diferente, assim, sabe? Que eu comecei a ver, opa, essa mudança toda tá me dando outros horizontes, assim. Eu tô começando a pertencer a alguns espaços que antes eu não tinha esse lugar. E aí também é quando eu começo a me pensar sobre qual é o lugar das pessoas que têm a mesma condição que eu, né? De como até um tempo atrás tu não ia conseguir entrar num lugar ou comprar num aplicativo de roupas que fosse, tu não ia conseguir encontrar isso. Então, eu acho que ao mesmo tempo em que a gente ainda está muito preso a algumas coisas, a gente tem uma evolução muito significativa de que as pessoas que estão fora disso estão sendo vistas, sabe? Então, eu nem sei mais o que tu perguntou, tá? Da autoestima. A gente vai girando. A melhor parte desse episódio. Ai, gente, eu sou assim, eu vim natural. Eu vim com medo que vocês, quando eu fosse embora, vocês dissessem a gente vai ter que gravar com outra pessoa, tá? Porque não deu pra aproveitar. gente. Isso jamais. Nunca. E a gente então, gosta que seja assim, Assim, né? natural, como a beleza. gente é. A Então- vida como ela é. Então, eu tô no lugar certo. E aí, então, isso foi uma das coisas que me deu um up, assim. De eu pensar, poxa, realmente, eu tô tendo um lugar agora que eu consigo ocupar. E agora, há uns dias atrás, eu viajei, fui visitar minha irmã, que ela não mora aqui no Sul, ela mora em São Paulo. E a gente foi em umas lojas, eu pensei, nossa, vou achar muita roupa. São Paulo é outra coisa, assim, né? Vou achar muitas roupas. Eu entrei nas lojas e nenhuma roupa que eu provava dava certo. Nada dava certo. Eu disse, mas, gente, eu tô tendo resultado, não tô tendo evolução coisa. nessa minha busca, que coisa. Cheguei na casa dela e disse, vou comprar pela internet. Na internet dá certo. Fui lá e comprei. Todas as roupas que eu comprei na internet deram certo. Aí concluímos gente. que eu não sei comprar pessoalmente. Precisa ser A experiência virtual. tem que ser virtual. Tem que ser virtual, porque daí dá certo. E outras questões, assim, também, que eu percebo que visualmente, quando eu me olho, eu começo a me perceber como capaz, né? Porque se vocês lembrarem, eu falei da história do médico e disse, você não é preguiçosa, né? É seu corpo. Então, quando eu começo a ver esses resultados, eu também consigo... Eu não gosto muito de usar a questão do empoderamento, porque eu acho que a gente tem poder o tempo inteiro, né? Não precisa alguma coisa para empoderar. Mas te dá aquela certeza da tua capacidade, né? E eu acho que isso também tem muito a ver com a questão de autoestima. É tu olhar, tu te entender, tu saber qual é o lugar que tu tá ocupando, qual é o caminho que tu tá percorrendo, tu saber que tem momentos que são fáceis, tem momentos que são muito difíceis, tem momentos em que tu vai querer desistir e aí tem aqueles momentos que tu é meio fênix, assim, sabe? Tu ressurge e diz, não, vamos lá que vai dar certo. Tem dias que eu acordo, eu tenho um baita de um espelhão em casa, eu me olho no espelho e penso, nossa, vou voltar pra cama, entendeu? Hoje não. Aí tem outros dias que eu olho, mas olha, hoje ela tá diferente, ela tá ajeitadinha. E uma coisa que eu comecei a ter muito mais clareza é que hoje eu consigo entender quando realmente o meu processo está dando certo e quando ele não tá.
Então, até umas 2, 3 semanas atrás, eu sabia exatamente que não estava dando certo. Quando eu fui consultar, o meu médico disse, ó, você parou de perder peso. Eu falei, eu percebi. Porque eu não me peso em casa, né? Eu só me peso nas consultas. Porque eu acho que, pra mim, Susan, é extremamente torturante aquela coisa de controle toda semana seu peso. Cada 2 dias você sobe na balança pra ver como é que você tá. Porque tem dias que eu tô retendo muita água, tem dias que eu não fui no banheiro, então eu tô com muita coisa dentro de mim ainda. Então isso tudo vai influenciar, né? E aí vira uma tortura. E aí, quando eu cheguei lá, ele falou, ó, você estacionou, você tá 1 mês estacionada. Daí eu falei pra ele, nossa, que droga. Ele, não, 1 mês estacionada, você não cresceu. Entendeu? Você não aumentou, você estacionou, ou seja, você já tem capacidade de manter. Mas a gente ainda precisa perder para chegar no nível adequado da saúde, né? Enfim. Então, são essas coisas que eu vejo que vão mexendo e que vão me deixando mais vivaz, assim. E eu penso que seria importante as pessoas conseguirem se olhar com essa liberdade, né? De aceitação. Hoje eu acho que eu tenho essa aceitação. Talvez ela não seja 100%, porque a gente nunca está muito satisfeito. E porque eu sei que tem um caminho bem longo ainda pela frente. Mas me olhar hoje com a consciência de o que eu estou fazendo é para mim, eu acho que isso é o que muda muito em mim. Acho que isso é o que mudou e que me faz me perceber diferente, assim, sabe? E ter orgulho, eu acho, da sua própria trajetória, né? De tudo que vem construindo. Deve ser gostoso, né? Olhar pra trás. É legal. É como todas as conquistas. Eu imagino que vocês olham para trás e pensam, olha, vocês estão fazendo um negócio que vocês gostam. Poxa, né? Olha a caminhada e vocês todas super novas e com muita responsabilidade, botando esse trabalho, né, no ar, assim. E eu acho que é mais ou menos essa mesma sensação que a gente pode ter, assim, de dar certo, de a gente consegue. Às vezes demora mais, às vezes menos, mas a gente consegue. Que legal. A gente, todos os episódios, traz participações de vídeo, tenta trazer. E hoje a gente vai ter um vídeo também de uma menina, uma jovem. Eu até fico um pouco emocionada de falar nela. Eu disse pras gurias ainda, talvez eu vou ficar um pouco emocionada ouvindo ela. Porque é da Pamela Quester. Ela, além de ser uma menina super dedicada, enfim, ela é uma amiga de longa data minha, desde a adolescência. E ela vai contar um pouquinho pra gente sobre esse processo, como a gente vinha falando sobre esse processo que tu vem vivendo, Susan. Ela também já tá há alguns anos passando por esse processo, e eu, como uma amiga muito próxima, acompanho também, de certa forma, isso. E eu disse pra ela, vou falar que tu nos acompanha seguido. Ela escuta todos os episódios no Spotify. Seguido, ela manda mensagem, ai, parabéns, estou muito orgulhosa de vocês. Então, ela nos acompanha. Mandar um beijo pra ela, então, né? Um beijo pra Pamela. E a gente vai ouvir agora o relato dela, falando um pouquinho como que é pra ela essa trajetória toda na perda de peso. Fala aí, gurias, tudo certo? Eu sou a Pamela, eu tenho 26 anos e eu vim falar um pouco sobre a minha trajetória e o meu processo de perda de peso. Durante a minha infância e também durante a adolescência, eu sempre fui uma pessoa que estava acima do peso. Mas foi por volta dos meus 18 anos, que foi a época em que eu saí do ensino médio, comecei a trabalhar, comecei a fazer faculdade, que eu comecei a aumentar bastante o peso. Foi uma época, assim, de uma mudança de rotina bem drástica e que acabou acarretando num aumento de peso bem significativo. E foi nessa época, com 18, 19 anos, que estar acima do peso começou a me incomodar, porque até então isso era algo que não me incomodava. E então, nessa época, eu decidi procurar um auxílio profissional, que foi quando eu procurei a minha nutricionista e comecei a fazer um processo de perda de peso juntamente com ela. Na época, eu consegui perder um peso significativo, mas por não ter tido uma maturidade e também por alguns problemas que eu acabei desenvolvendo na época, esse peso retornou, eu tive um reganho desse peso e, além disso, um aumento acima do que eu havia perdido. Então, a nutricionista me indicou procurar uma psicóloga, porque os problemas que eu acabei desenvolvendo na época eram ligados à psicologia mesmo. E foi assim que eu fiz.
eu procurei uma psicóloga e com acompanhamento da nutricionista e da psicóloga, eu tentei novamente retornar ao processo de perda de peso. Então, eu já tinha o acompanhamento da nutricionista, da psicóloga e eu fazia atividades físicas. E ainda assim, era bem difícil eu conseguir ter essa perda de peso. E foi então que eu procurei, por indicação da nutricionista e da psicóloga também, eu procurei uma endocrinologista, que após alguns exames que eu fiz juntamente com ela, e que ela começou a me receitar medicamentos para auxiliar nessa perda de peso. Na época, foi um pouco difícil para mim aceitar que eu precisava de medicamentos, eu tinha um pouco de receio, mas eu confiava na médica que eu tinha procurado, então eu comecei a fazer o uso desses medicamentos. E fazem alguns anos já que eu faço uso de um medicamento. Eu ainda tenho o acompanhamento da nutricionista, da psicóloga, da endocrinologista, faço atividades físicas. É um processo, sim, que para mim ele é um pouco mais demorado do que seria para outra pessoa, mas é isso, o meu corpo é assim, o meu corpo é um pouco mais demorado. Eu preciso me esforçar bastante para ter um resultado. E o processo é esse, sabe? É algo que eu sei que eu preciso passar por isso. E é algo que tem dias, assim, que eu gosto muito de estar passando por esse processo, mas tem dias que são mais difíceis mesmo, assim. E nos dias mais difíceis, que eu procuro ajuda. Eu tenho uma rede de apoio muito boa, além do profissional. Tem a minha família que me auxilia muito nessa parte, os meus amigos, as pessoas bem próximas a mim me auxiliam bastante nessa parte dos dias difíceis e também dos dias bons, assim, quando eu tenho resultados bons, todo mundo comemora junto. E essa é a parte boa do processo, assim, eu acho que como qualquer processo que se tenha na vida em relação a corpo ou em relação a qualquer coisa, vão ter os momentos que vão ser fáceis e os momentos que vão ser mais difíceis. Só que no meu caso, é uma frase, um pensamento que eu tenho muito, assim, eu falo bastante para as pessoas, é que mesmo sendo difícil, mesmo eu tendo tropeços, caindo, levantando, eu procuro não desistir, porque é algo que eu procuro para mim, por questão de saúde e tudo mais. E mesmo tendo dias difíceis, dias fáceis, o importante é que eu consiga fazer isso todos os dias, sejam os dias 100% ou os dias que foram somente 10%. Mas eu procuro não desistir e as pessoas, a minha rede de apoio é o que me dá força para continuar. E também meu objetivo, assim, de ter uma saúde, ter um corpo saudável e algo que eu goste, assim, que eu tenho orgulho de pensar que eu tive que passar por um processo para ter isso, é isso que me move. Eu quero, em nome das meninas, também da Susan, que eu tenho certeza que gostou do vídeo, e é sempre importante a gente ter essa opinião de quem também está vivendo isso, agradecer a participação da Pamela e dizer aqui no podcast uma coisa que eu sempre falo para ela. Eu tenho muito orgulho dessa minha amiga, eu tenho muito orgulho da trajetória dela, da luta dela, e eu sempre digo que ela é um exemplo para mim de força, de determinação, assim como a Susan também está sendo aqui contando a história dela. E quando a gente convidou, eu não tinha certeza se a Pamela ia aceitar o convite,
mas eu fiquei muito feliz que ela passou por cima da vergonha, passou por cima do medo e contou a história. Eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas. Então, quero agradecer ela. E, Susan, passando para ti de volta essa conversa, a Pamela falou sobre o processo, que foi uma coisa que a gente já vinha falando aqui, mas ela falou muito da rede de apoio, tanto para os momentos negativos, quanto para os dias bons, para comemorar isso tudo. Qual é a tua rede de apoio? Quem tá contigo nessa luta há muito tempo? Nossa, eu acho que é até perigoso eu nominar. Muita gente. Né, muita gente. Mas, assim, meus pais, obviamente, porque eles estão sempre atentos a tudo que acontece, né? As minhas irmãs, que eu acho que elas são as maiores incentivadoras, elas cuidam mesmo, né? Elas têm a preocupação de como que eu vou estar nos lugares e como que vai ser a minha passagem por determinados lugares, assim, né? E de questionar, se a gente for para tal lugar, tu pode? Como que tá a tua programação se a gente quiser sair para comer alguma coisa? Não, beleza, me avisa antes porque eu cuido o dia inteiro para, né, poder vivenciar esses momentos, assim. É importante ter esse cuidado. Tem que ter. A rede de apoio também ter. precisa estar ali contigo. Tem que ter. E, assim, fica um recado para a Pamela antes de eu continuar. Parabéns mesmo por ter tido essa coragem de falar, porque esse é um dos primeiros grandes passos da mudança, a gente aceitar que a gente precisa realmente ter um movimento para que as coisas aconteçam. Parabenizar essa rede que também está com ela, porque quando a gente está sozinha num processo, é muito mais fácil da gente desistir, né? E precisa coragem. Eu tenho certeza que ela repensou muito na hora de se expor, mas que o sucesso é dela e é de grão em grão, é de pouquinho em pouquinho. Quanto mais ela for trabalhando isso com ela, melhor vai ser a sensação de conquista que ela vai ter, vai dar tudo certo. Mas da minha rede, eu também, de maneira nenhuma, eu posso esquecer, assim, de falar dos meus amigos. Eu tenho um grupo de amigos que eles são incentivadores para tudo e eles estão junto para o que eu precisar. Acho que se eu chegar para eles e disser, a gente só pode fazer um encontro e só pode ter bife, só vai ter bife, entendeu? Eu não posso passar perto de um açucareiro, eles escondem o açucareiro, porque eles estão ali dispostos a estar comigo realmente. E é ali que eu entendo que houve uma compreensão minha e deles, que é o que eu sempre defendo. Eu não estou fazendo dieta, eu estou fazendo um tratamento. Se fosse para diabetes, eu estaria fazendo um tratamento. Se fosse para pressão alta, se fosse para qualquer dor no corpo, é um tratamento que eu estou fazendo. E eu também entendo a resistência da Pamela quando ofereceram medicamento para ela ter o acompanhamento. Quando tu passa a entender que o que tu tem não é simplesmente uma gordura no corpo, mas que tu tá doente, tu precisa, em determinados momentos, ter outros tipos de auxílio. E o auxílio químico, às vezes, ele vai ser fundamental pro teu sucesso, assim. E como é que é pra ti ter as redes sociais no meio disso tudo? Tu também compartilha um pouco da tua trajetória por lá. Sim. A rede social, ela é pra ti uma grande aliada ou já chegou a ser uma grande inimiga, assim, nesse processo? E como é também poder compartilhar? Eu acho que receber feedbacks e comentários de outras pessoas que talvez também estejam passando pelo mesmo momento. Sabe que tem os dois lados, né? Tem uma galera muito infeliz na internet, né? Que às vezes eu fico me pensando foi ótimo. Às vezes eu fico pensando por que eles acordaram nesse dia, por que eles não ficaram dormindinho, quietinhos. Sem incomodar ninguém. Exatamente, porque parece que o prazer deles é, né, tirar a paz dos outros. Exatamente. Então, assim, quando eu comecei a fazer, a primeira vez que eu resolvi fazer nesse último período agora, foi antes de eu procurar o médico, eu fiz um desafio comigo mesmo de 21 dias onde eu não comeria glúten. Porque eu queria ver como que ia ser sem o glúten, porque o glúten está muito ligado ao carboidrato. Então, assim, eu estava me enganando, né? Vamos tirar o glúten para parecer que o resto fica. E eu passei muito bem os 21 dias. Eu pensei, peraí que dá certo. E aí, eu não sei se eu ainda tenho o destaque, mas eu tinha um destaque de 21 dias, né? E ali eu ia compartilhando algumas coisas que eu fazia, ou o dia, ou receita, eu falava como tinha sido o dia e tal. Nesse período, teve momentos em que eu recebi cada mensagem absurda, assim, das pessoas dizendo, por que tu fala essas coisas na rede social? Porque
tu tá mostrando que tu não tem competência de trabalhar contigo mesmo, assim, Meu né? Deus, não. Semana passada eu recebi uma, assim, muito forte, que eu não costumo nem responder e não costumo, né? Não vale gastar É, energia com isso. mas aquilo me incomodou tanto, tanto, porque além de fazer, acho que o pior é a pessoa não ter a cara de assumir que ela que tá fazendo. Então fica fazendo com um fakezinho, assim, que eu acho o mais medíocre possível, né? Então era muito visível que era um fake, que são aquelas páginas que surgem do nada, não tem um amigo em comum, não tem uma foto, não tem um nome, não tem absolutamente nada, e que vieram para infernizar mesmo. E aí, esse ser não de luz escrevia lá para mim, porque foi um dia que eu botei umas dificuldades que eu estava tendo, porque eu tive o meu pé, machuquei o pé, não consegui ir na academia, tive uma semana com vários dias de enxaqueca, tive que tomar medicamento, assim. Então, várias questões. E como algumas pessoas muito queridas, que são meus parceiros de academia, que eu encontro às 6:30 da manhã todos os dias, estavam me perguntando o que tinha acontecido. Fui lá e fiz uma postagem, né, expliquei, não sei o quê. E Tô bem, mas... exatamente, eu não tô conseguindo treinar por causa disso, tive que fazer isso, mas Mostrar vai a vida voltar, real. faz parte, Sim. entendeu? Muito tranquilo. E aí, esse ser, né, oculto, assim, veio. Por assim dizer. Das E assim, trevas. gente, me caceteou, assim, que quando eu fazia isso, eu tava mostrando a minha incompetência, né? Que quando eu meu Deus. expunha a minha vida, eu tava mostrando as minhas fraquezas, que eu, enquanto psicóloga, não poderia Até fazer porque isso. todo mundo é um robô, né? Ninguém tem sentimentos. Até Porque porque eu a ia- rede social, a gente só precisa mostrar a vida perfeita, É. né, gente? Porque todo mundo tem a vida Ah, é. perfeita, por que a gente não vai mostrar isso? Um absurdo. E aí, assim, meu Deus do céu, aí eu fui lá e escrevi, né, em letras miúdas, ainda deixei a letra grande, né, pra você que não precisa das letras miúdas, obrigada por estar aqui, não sei o quê. Então, tem esse lado que é muito ruim. Mas aí tem outras situações, assim, que nem ontem eu fiz uma postagem, eu repostei um negócio que é um influenciador que eu sigo, que ele é de Lajeado. Ele é muito bacana, porque ele tem todo esse processo também de emagrecimento, ele luta muito com isso, e ao mesmo tempo ele é um dos maiores divulgadores de comidas de Lajeado, assim. Então ele come o dia inteiro, a semana inteira, mas malha pra caramba, cuida todas as outras refeições possíveis, porque o trabalho dele é comer e falar bem da comida que ele come, né? E aí eu lancei aquele comparativo, né, para motivar, eu não lembro como é que dizia o cardzinho, mas era mostre um antes e depois seu para motivar pessoas. E eu puxei 2 comparações minhas, assim. E eu sempre digo que a comparação, ela é muito mais para mim do que para os outros, porque toda vez que eu olho para ela, eu penso, tá dando certo, né? Vamos guardar esse bolo para outro dia, porque não é hoje que você vai comer, porque tá dando certo. Né? E então tem muito disso. Eu gosto de servir de incentivo para as pessoas. E não é nada de alter ego, assim, ou de me achar. Não, porque eu busquei muitas pessoas que pudessem, né, me dizer, você pode comer que você vai conseguir também. Né? Você não precisa se destratar a partir do momento em que você come uma coisa que é gostosa para você, porque não é isso que vai estragar, não é um dia que estraga, é o ano inteiro que pode vir a estragar, é todos os dias tu fazer o que tu não pode. Isso para qualquer coisa da nossa vida, né? Não só com essa relação de alimentação, assim. E quando temos resultados positivos, temos comemoração. Mas quando temos resultados negativos, como tu lida com isso? Reorganização mental. Literalmente. Como Organiza a que vida. faz isso, Susan? Gente, Deixa uma literalmente. dica aí pra nós. Eu tenho um hábito que eu desenvolvi nos últimos anos, assim, quase 10 anos que eu faço isso frequentemente. Todos os dias, antes de dormir, eu revisito o meu dia. Eu faço isso certo, assim. Eu começo a ver todo o meu comportamento, assim. Se eu fui legal com as pessoas, se eu falei alguma coisa que pode ter ficado, né, mal entendido. Se eu fiz alguma coisa que realmente agrediu as pessoas. O que eu fiz que foi muito legal, assim, que foi aquele momento que eu pensei, nossa, eu queria que todos os dias uma coisa assim bacana acontecesse. O que eu comi, o que eu deixei de comer. Eu tenho um diário alimentar, eu descrevo todos os dias as coisas que eu como. Que é pra mim ter, alimentar, que legal. que é pra mim ter uma noção. Então, ele é dividido, assim, ele tem o dia certinho, e aí eu anoto se eu fui na academia ou não naquele dia, porque eu percebo muito claro que os dias que eu vou na academia, meu rendimento, minha disposição é totalmente outra. E aí ele é dividido nas refeições que eu faço até o meio-dia, do meio-dia às 18 e após as 18. E o último campo é de observações e sentimentos, assim, se o dia estava bom, se não estava bom, o que aconteceu. Faz isso todos Os dias. Todos os dias. Tipo um diário. É um diário. É literalmente um diário. E ali eu vou fazendo esse meu acompanhamento, que é para eu entender o que foi o meu dia, sabe?
Então, além de eu ter isso descrito, que é relacionado à alimentação e os sentimentos, as emoções voltadas a isso, durante o período até eu dormir, eu revisito. E é ali que eu me dou conta, assim, de momentos em que eu consigo perceber que alguma coisa no dia aconteceu que descambou tudo, entendeu? Então, assim, foi alguma coisa do trabalho, foi alguma coisa pessoal mesmo, porque às vezes a gente vai tendo insights durante o dia de situações, assim, né? Então, alguma coisa que alguém me falou e aquilo ficou me incomodando e que daí eu joguei pro alto e fui lá e comi o que não era para eu comer, né? Aí, e vou fazendo toda essa avaliação. E vou tentando entender o nível, assim, eu também fiz uma graduação, com a ajuda do meu médico, eu fiz uma graduação, assim, de quais são realmente, qual é o valor desse erro que eu fiz, né? Quando eu falo erro, gurias, eu estou me referindo às coisas que eu posso ou não posso me alimentar, que não fazem parte da minha orientação de positiva, assim, né? Então, por exemplo, se lá no meu diário eu botei que eu comi um pão de queijo, qual é o nível de problema de eu comer esse pão de queijo? Ele é um alimento que eu caracterizo ele como vermelho, porque tipo, ele é muito proibido, ou ele é um alimento que eu posso caracterizar ele como um verde? Né? Que daí, tipo, ele é mais leve, assim, facilmente eu vou conseguir combater ele nas demais refeições que eu vou fazer no dia. E aí, quando eu abro o meu diário alimentar, eu vejo aquelas cores. Então, quando eu olho para ele e vejo aquelas cores, eu penso, entendeu? O final de semana vai ser aqui. Porque Nossa, eu já não tem saída com os não amigos. tem. Só se eles toparem o bifinho. Porque eu extrapolei durante a semana, sabe? Então, isso para mim é eu reorganizar a minha mente. É olhar para realmente o que aconteceu, qual foi o comportamento que eu assumi de fazer, a minha responsabilidade. E aí eu reorganizo para a semana seguinte. E é bom tu ter isso de forma visual, né? Muito. Para mim super funciona visual. Funciona muito. Super funciona visual, assim. Eu vejo, eu sou presa em algumas fases de desenvolvimento e o visual. Ô, Suzana, tu vive de marmitinha, assim, tu leva todas as tuas marmitas prontas? Ou como é que é o teu dia a dia? Agora que tu falou do teu diário, fiquei curiosa em relação a isso. No início, sim. No início eu levava, assim, comidas excêntricas, assim, né? Tipo 9 horas da manhã, meu lanche era pepino. Gente, eu acho muito engraçado, assim, eu sei que tem dietas que tem mais, por exemplo, batata doce, com carne moída, assim, de lanche. Frango, né? Eu, no início, eu olhava e pensava, mas gente... Mas agora eu entendo que depende, porque né? depende da qual é a tua necessidade. Então, a gente foi fazer uma viagem ano passado para coisa termal em Santa Catarina. Águas termais? Isso. E aí, tá, meu pai, a namorada dele e minha irmã. E no meio da viagem eu peguei e abri um pote com pedacinhos de carne, assim. E meu pai, quem é que tá comendo carne? Eu falei, pai, é meu lanche. Ah, mas me dá um pedacinho. Então, assim, era 9 horas da manhã, eu tava comendo carnezinha que eu tinha feito na noite anterior, assim. Então, no início, sim, porque eu não sabia quais eram os meus limites, então eu levava tudo pronto. O que eu poderia comer durante o dia. E aí, a única coisa que, às vezes, eu brincava, pronto, azar é o meu. Eu tive uma crise de ansiedade, comi tudo que era pra ser de tarde, já na manhã não tem mais o que comer. Azar, se ferrou, Fica entendeu? sem nada. Vai ter que aprender a Água. controlar, vai ter que aprender a dosar isso. Porque tudo é aprendizado, né? Então, tu não sabe direito quando tu tá com fome, quando tu tá com vontade de comer. Hoje eu sei dizer claramente quando é fome, quando é vontade de comer. Hoje eu consigo identificar quando eu tô com uma crise de ansiedade, porque isso também é um fator que é interessante, né? Eu tenho diagnóstico de ansiedade de mais de 25 anos, assim. Então, também tem mais esse exercício no meio, né? Porque como a comida, ela costuma acalmar, né? Eu não posso comer para Não pode ser o teu tranquilizar. Eu escape. tenho que usar outras estratégias para controlar a ansiedade ainda, né? Mas hoje eu não faço mais as marmitas. Hoje eu tô comendo bem menos, porque eu nem tolero tanto. E aí eu doso, assim. Tipo, ontem lá no hospital era um dia que tinha lanches. Então, eu comi os lanches, eu só fui comer minha sopinha em casa de noite. Porque como eu já tô comendo bem menos, eu não tenho fome, né? Então, aí quando eu tenho, eu como. Tranquilo, assim. Normalmente é umas coisas assim diferentes. Eu vou comer ovo às 3 da tarde, carne às 3 da tarde, pepino às 9 Sem da manhã. julgamento, Cada um galera. com Gente, sua- não me julguem. Cada um com a sua, sua alimentação. Exatamente. É excêntrico, mas é Bom, legal. a gente já tá se encaminhando pro fim, né, É sempre gurias? muito triste essa parte. E passa assim, ó, como sempre. Mas, Suzana, pra gente finalizar, eu sei que pelas tuas redes sociais tu é um motivo de inspiração para as pessoas, assim, até a gente sempre pesquisa um pouco sobre a convidada, né? E foi muito A Lu é Principalmente. Eu- A Lu é investigativa. é. Assim, ó, se tiver boletim de ocorrência na polícia, vai Eu ser vou descoberto. descobrir. Tá. Depois tu me conta se descobriu alguma Tá coisa bom. que eu não sei sobre mim. Te passa a listinha. O relatório. E acho que pra encerrar,
eu queria que tu deixasse um conselho, assim, não digo um conselho, algo sério, né? Mas há uma dica para quem tá nos assistindo, nos escutando e quer começar um hábito saudável, uma mudança de vida. Seja para emagrecer, seja para engordar, seja para simplesmente começar a fazer mais exercícios, assim. Qual o conselho, a dica que tu deixaria para essas pessoas? Olha, eu sempre entendi que a gente tinha que fazer as coisas. Hoje, eu acho que a gente tem que fazer com um propósito, né? Então, se tu quer emagrecer, se tu quer atingir algum outro peso, se tu quer mudar o teu corpo, né? Qual a atividade que tu vai escolher, entenda por que tu tá querendo isso. Todas as tuas ações que partirem de ti, investe. Então, minha dica, minha sugestão, meu conselho, opinião que seja, tudo que tu for fazer na tua vida, faça por ti. Indiferente de qual a situação, de qual a escolha, de qual a necessidade. Porque tu fazendo por ti, tu sustenta. Tu fazendo por ti, tu consegue entender quando não dá certo, qual é o movimento para fazer, voltar pro eixo. Todas as coisas na nossa vida que é para atingir a expectativa de uma outra pessoa, a gente não consegue fazer no paralelo à nossa felicidade. A gente está sempre preso a alguém e está fazendo para alguém. E Até aí eu porque, acho que isso é muito arriscado. Desculpa te cortar, mas Imagina. tudo é investimento também, né? Todo esse tratamento que tu disse que tá passando, profissionais, tudo tem um custo, né? E se tu não tá fazendo por ti, esse custo vai ser em vão. E aí se torna realmente custo, né? Tu não investe em ti, tu tá custeando algo para responder para as outras pessoas. Então, assim, tem muitas pessoas que são acima do peso, pessoas que são gordas e que elas estão bem mentalmente, elas não sentem necessidade de ter outro movimento, outro comportamento. Eu acho que a gente também tem que respeitar isso, Claro. né? Porque é uma escolha dela. A escolha das pessoas, ela precisa ser respeitada. Talvez você chegue para uma pessoa que está numa condição diferente e você diga, olha, se você continuar assim, você vai morrer. E talvez ele te diga, tudo bem, tu também vai em algum momento da tua vida, me deixa comer. Não faz mal se eu vou morrer amanhã, eu quero comer porque assim eu tô bem. Tudo bem, a gente respeita, né? Assim como todos os outros processos das pessoas precisam ser respeitados. Mas a minha dica é essa, faça por você o que você quiser fazer. Não faça para os outros, porque daí é sempre inatingível, porque os outros sempre querem muito mais, muito mais, muito mais. E aí a gente entra num processo de adoecimento. Que lindo. Eu tava aqui bem quietinha, só escutando. A gente só teve convidados maravilhosos. Ai, olha, nesse tempo todo. Cada episódio é uma lição Um maravilhosa. aprendizado grandioso. E a gente, isso que tu falou, Susan, agora serve pra tudo na vida. A gente tem que fazer por nós e não pelos outros, né? É um momento sempre difícil encerrar, mas a gente, né, chega no fim de mais um episódio e a gente quer te agradecer muito e te entregar um presente, que são dos nossos parceiros também. Obrigada. A gente falou tanto em autocuidado, em amor próprio, em autoestima, e esse é um presentinho para ajudar também no teu autocuidado. Então, muito obrigada pela tua participação. Obrigada por vir aqui abrir a tua vida, contar da tua história de uma maneira tão transparente, tão verdadeira e que deixou a gente emocionado. Assim, tenho certeza que quem assistiu ou ouvir esse episódio também vai sentir essa energia tão boa e tão verdadeira que veio de ti. Muito obrigada, Nossa, Susan. obrigada a vocês, gurias. Eu achei fantástico. A minha primeira vez de uma coisa nova que eu achei muito legal. Obrigada mesmo pela oportunidade. Fiquei bem feliz. A gente fica feliz. Eu também quero agradecer em nome das gurias a Pamela, que teve a coragem de gravar esse vídeo. Muito obrigada a ela. Agradecer também ao nosso patrocínio, que é do Estúdio Vitória Altíssimo. A Vitória Altíssimo e a Viviane Linden, que são as meninas responsáveis por cuidar de você da cabeça aos pés. Os nossos apoiadores, como eu mencionei no início, a Lumière Produtos Artesanais, o SOS Orquídeas e a Buenas Mate, que acreditaram nesse projeto também junto com a gente. A Luana e a Marina, que são minhas comparsas aqui nesse podcast. Também quero agradecer ao Lucas Henrique, que está na técnica hoje, pela parceria dele. Deixar um recadinho aqui também para a Júlia, nossa recepcionista aqui do jornal. Com certeza. E da rádio, que nos socorreu no momento que a água do chimarrão terminou. Então, um beijo para ela. Isso. Muito obrigada. Lembrar vocês que a gente tem um Instagram, o @falaigurias, e a gente quer convidar todo mundo para seguir a gente por lá, mandar mensagens, sugestões, a gente é super abertas a trocar ideias, a gente adora que vocês interajam com a gente, então fiquem super à vontade. E lembrar que os episódios, eles são quinzenais, a gente divulga sempre no canal do YouTube, o Terra Play, o canal da Rádio Terra, que é o Terra Play, e também no Spotify, no Fala aí Gurias. É sempre muito bom estar na companhia de vocês. Nos sigam nas redes sociais e a gente se encontra no próximo episódio do Fala aí Gurias.